telão, tema desta noite, o temor do Senhor e as autoridades. Uau, isso diz respeito a todos nós, porque todos nós estamos debaixo de autoridades. E muitos de nós têm também pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Então nós vamos estudar isso hoje, dentro do temor do Senhor, da doutrina do temor do Senhor. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa relação com as autoridades? Como autoridades, como nós devemos nos portar? Como nós devemos nos comportar, agir nesta terra? Diz a palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto, encorajo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Olha, é para orar por todos os homens. Todos os homens. Por algum deles você precisa interceder muito. Por outros você precisa agradecer, ações de graças, precisa dar graças. Mas é para orar, para suplicar. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade, graça e respeito. Então veja, aquele que é sábio, a pessoa que é inteligente, ela vai aprender que ela deve orar pelas autoridades. Por quê? Porque esta oração, ela tem um poder eficaz tremendo. E aí nós somos beneficiados por essas autoridades. A gente ora pelos que estão acima de nós, aqueles que são autoridades sobre a nossa vida. E aí a nossa vida que vai ser tranquila e mansa, com piedade e com respeito. Vamos orar a Deus? Ele tem muito a falar aos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Deus lindo, Pai de amor bondoso, Rei da glória, aqui nós estamos, Senhor, neste momento, diante do Teu trono de graça, e nós podemos achar, Senhor, nesta hora, socorro, porque Ele está bem presente na hora da angústia, da tribulação, na hora da provação, da tentação. Jesus, socorre-nos agora, Senhor, Tu que conheces as necessidades do Teu povo. Alguns entraram aqui, Senhor, abatidos na sua carne, no seu corpo físico, por algum mal-estar, alguma enfermidade. Senhor, pelas Tuas chagas, eu declaro que estas pessoas estão saradas nesta hora. E também, Jesus, aqueles que entraram aqui com a sua alma aflita, agora, Jesus, que encontrem em Ti, ó Deus, consolo, conforto, sossego, descanso, Pai. Aquelas situações difíceis, ó Deus, agora são colocadas diante do Teu altar, porque Tu és o Deus da provisão, o Deus das respostas, o Deus da solução, o Deus do milagre, o Deus dos impossíveis. E nós agora, Jesus, aquietamos o nosso coração, levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus, e nos abrimos para ouvir a Tua voz, Senhor. Ensina-nos sobre o Teu temor, em relação às autoridades que Tu delegaste, Senhor, nesta terra, para o nosso bem, para o nosso sossego, ó Deus, para respeito, para graça, para piedade, para que vivamos bem, Jesus, em todos os níveis e em todas as áreas. Oramos com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, chamados por Jesus, justificados no seu sangue e glorificados. Aqueles que são em todas as coisas mais que vencedores, conduzidos em triunfo e que, segundo a Bíblia Sagrada, dizem graças a Deus.
Como? Amém. Eu creio que o grande mal que assola a igreja de Cristo na terra é a apostasia, é o esfriamento. E muitas são as causas da apostasia. As pessoas estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores, com líderes. As pessoas estão decepcionadas com o sistema religioso e acabam ficando decepcionadas com a própria palavra de Deus por falta de conhecimento e muitas vezes com o próprio Deus. Muitas causas de apostasia estão ligadas à ausência de conhecimento. Por isso, tanta destruição. E se não há conserto para aquilo que foi destruído, se não há em Deus esta restituição e esta restauração, então as pessoas ficam desanimadas, elas ficam desesperançadas e elas acabam esfriando, isto é, a apostasia, não é? Esse esfriamento geral com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com os irmãos, com a congregação, esse esfriamento geral, ele gera também um esfriamento do amor. Porque o amor precisa ser mantido aquecido, ele precisa ser mantido com chama. E quando não há o que aqueça este amor também ele vai esfriando. E tudo isso tem lá no fundo, uma única causa, chama-se falta de temor. Porque é pela falta de temor que as pessoas fazem o que elas querem da sua vida. Nós podemos nos decepcionar com muitas pessoas, nós podemos nos decepcionar com muitos sistemas humanos, nós podemos nos decepcionar até com pessoas de Deus, mas nós não podemos jamais perder o temor do Senhor. Jamais podemos tomar atitudes na nossa vida que demonstrem esta falta de temor. E muitas pessoas têm as suas razões, sim, para se chatearem, para se entristecerem, para quererem se isolar. Tem razões humanas para isso. Porém, a ordem de Deus é para não fazer nenhuma destas coisas. E o que faz as pessoas realmente fazerem aquilo que elas têm na carne, vontade, e que pela lógica elas querem fazer e têm este direito, é a falta de temor. Porque quando se tem o temor do Senhor, nós jamais escolhemos fazer aquilo que a nossa carne, por toda a lógica, por todo o raciocínio, quer fazer. Ainda que sejam apresentados milhares e milhares de motivos humanos, racionais, lógicos, carnais, quem tem o temor do Senhor jamais usa esses motivos para tomar qualquer tipo de decisão em sua vida. Então hoje, as pessoas cristãs, os crentes em geral, eles buscam experiências e não a verdade. Hoje as pessoas não querem a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que entender que pessoas que não querem a verdade, não querem ouvir a verdade, elas não são libertas. Elas continuam, muitas vezes de Bíblia na mão, muitas vezes dentro de locais chamados igreja, mas elas continuam presas a alguma coisa, elas continuam escravas de alguma coisa, elas continuam sendo dirigidas pela sua própria carne. E a palavra de Deus diz que hoje, cada vez mais, as pessoas não querem verdade. Elas querem ter experiências, elas querem ter coisas para contar, coisas para se envolver. Os crentes, de uma forma geral, não querem pensar, querem sentir. Eu disse aqui domingo que o termômetro hoje de muitos cultos, se é bom, se não é bom, é se a pessoa chora muito, se ela tem batedeira, taquicardia, se ela se arrepia, se ela tem um calafrio, não é? Se ela tem uma visão, se alguém na igreja tem alguma experiência sobrenatural. Do contrário, as pessoas dizem: esse culto não foi bom. Porque normalmente, hoje, as pessoas não querem pensar, elas querem sentir. Então, quando você oferece um culto, uma palavra, uma mensagem de Deus, que tem que pensar um pouco, que tem que entender o que Deus está falando, que tem que refletir e checar
com o dia a dia, com a vida de cada um, a nossa própria. Isso dá um trabalho, isso dá uma canseira, um cansaço mental, sabe? Eu gosto mesmo do negócio de sentir, eu gosto daqueles cultos em que a gente sente muito, né? Sente. Está aí um grupo dentro do meio evangélico que vive sentindo de Deus, e que não é Deus. Eu senti de Deus, eu senti de Deus. Muita gente sentindo da sua própria carne, sentindo arrepios, intuições humanas, e agindo em cima disso, ou por isso, e se machucando. Então isso significa que não era Deus, não é? Os crentes, de um modo geral, não querem o evangelho da cruz, mas buscam o evangelho ao seu gosto. Quando você começa a falar de aspectos bíblicos que começam a questionar a conduta dos filhos de Deus, a maneira de falar, a maneira de pensar, os relacionamentos, muita gente diz: está muito chato esse sermão. Não sinto que Deus esteja nisso. De novo, sinto, não é? Então, não é o que eu quero, e não é o que Deus quer, mas é aquilo que eu quero sentir. As pessoas querem o evangelho ao seu gosto. Quando não vai ao seu gosto, então eu vou procurar a igreja do vizinho, porque lá, com certeza, para me segurar, eles vão falar um evangelho, entre aspas, porque não é evangelho, né? É um outro evangelho, mas vai fazer o gosto da pessoa. Então, o ego sendo alimentado, o ego sendo acariciado, faz com que a pessoa diga: aqui é bom, essa palavra é boa, porque eu quero sentir. Então eu quero sentir o quê? Eu quero sentir aprovação humana, eu quero sentir alguma coisa dirigida especificamente para mim, que venha dos homens, não é? Mas pensar e ir atrás do evangelho, né? Da cruz de Cristo, que diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Hoje as pessoas não querem portas estreitas, caminhos apertados, querem outras coisas bem diferentes, né? Os crentes também, a gente tem descoberto que eles não querem a Deus, eles querem as bênçãos de Deus. Quando você fala em bênçãos de Deus, normalmente as pessoas no culto ficam mais falantes. Quando você fala das promessas de Deus, quando você traz profecias da parte de Deus, normalmente as pessoas dizem: eu recebo, amém, glória a Deus, tal. Quando você faz as pessoas pensarem, quando você traz ali aquela palavra de quem é Deus, de como Deus é, do que Deus espera de nós, dos princípios de Deus, já fica todo mundo mais quietinho. A igreja está perdendo o compromisso com a verdade. Não esta, graças a Deus, porque aqui a verdade é exposta a todo culto, e isto agrade ou o ego de alguém, ou não é? Mas isto é uma realidade. E esta questão da igreja perder o compromisso com a verdade é consequência da falta de temor a Deus. Hoje as pessoas estão aí fazendo seus sermões baseadas em livros de autoajuda, as pessoas vão para uma livraria, aqueles que são responsáveis pelas pregações, pelos sermões, e eles ficam copiando, quando não nas livrarias, descaradamente pela internet. Pega lá um esboço qualquer que já foi falado e fala em cima daquilo, e o povo está ali: é isso mesmo. Uma parte para uma palavra que é copiada, que não tem nada de novo, não tem revelação, tem inspiração de Deus, e uma outra parte que é para sentir, outra parte que é para ter experiências, né? Isso tem sido a vida corriqueira da igreja, infelizmente, evangélica no nosso país e também fora dele. O mundo precisa aprender a temer a Deus. O mundo só pensa em Deus quando acontece alguma catástrofe. Quando acontece alguma desgraça mundial, é que todo mundo pensa em Deus. E sabe como é que o mundo pensa em Deus? Onde está Deus? É só ter um tsunami, é só ter um derramar aí de um vulcão, né? Ele entrar em erupção, acontecer alguma tragédia mundial, vai dizer: onde é que está Deus? Não pensam em Deus em nenhum momento do seu dia, os anos passam, mas quando tem alguma coisa, né, com proporções enormes de consequências trágicas, aí todo mundo se preocupa de onde está Deus. Só que o nosso Deus é um Deus que precisa ser temível. Ele é um Deus temível. Ele é um Deus de justiça. A igreja de Cristo necessita diariamente desenvolver a sua vida no temor do Senhor. Muitas das desgraças, dos problemas que todos nós tivemos na vida, se você for buscar lá atrás, no fundo, foi falta de temor. Falta de um posicionamento bíblico, de reverência, de submissão, de obediência a Deus. Então,
nós devemos a cada dia orar. Nós temos aprendido isso. Orar pedindo um coração cheio de temor. Porque o salmista orava assim. Eu quero lhe mostrar no Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ensina-me. Ensinar não é uma coisa simples. Você já ensinou uma criança a ler? Eu já tive essa experiência de dar aula para crianças. E dar aula para as minhas crianças também. Você já viu como é que é ensinar a ler? Demora. Até daquele estalo que eles saem lendo, mas demora. Né? Qualquer ensino não é simples. Tem um período, né? Não é tão fácil assim. E o salmista dizia, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Quer dizer que o caminho de Deus tem que ser aprendido. E andarei na tua verdade. Agora eu preciso querer ouvir a verdade. Eu preciso me submeter a esta verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Então o nome de Jesus tem que ser temido. Não tem que ser motivo de piada, de chacota ou de vergonha, não é? E o que é temer a Deus? Vamos lembrar a nossa definição. O temor é, portanto, ter tanto receio de ofender a Deus com os nossos pecados, erros, vida fora da palavra, tendo Ele feito tanto em nosso favor, por graça, que somos cuidadosos e zelosos em obedecê-lo em tudo o que fazemos. Então, isso é uma forma de você entender que temor não é medo. Temor é um zelo, um cuidado em obedecer, em se submeter totalmente a Deus. Então, quem teme a Deus tem esse receio na vida de ofender a Deus. Quem teme a Deus é cuidadoso, é zeloso em obedecer ao Senhor em tudo que faz. E isso passa a ser uma qualidade da vida cristã. Isto é uma virtude de Deus na nossa vida. Então, tudo que nós fizermos, amados, tudo mesmo, deve ser feito sempre com temor a Deus. Vamos repetir isso? Diga, tudo que eu fizer, diga tudo mesmo, deve ser feito sempre com temor a Deus. Amém. E por que esse assunto é tão importante? Nós começamos vendo no último domingo alguns aspectos agora da falta de temor, porque nós estudamos muito sobre o que o temor traz de benefício. Primeiro, por que Deus quer que a gente o tema, né? Por que temer a Deus? Depois, para quê? Depois, quais os benefícios? Agora nós estamos começando a entender o que acarreta a falta de temor. Número 1, nós já estudamos. Porque a ausência do temor de Deus faz plantar na carne. E depois a colheita é trágica. Então, por que alguém planta errado? Porque não tem o princípio do temor. Ou não tem ele desenvolvido. Não tem ele exercitado. Tá? Gálatas 6, 7 e 8 diz. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é a mesma coisa. É a mesma espécie. Aquilo que eu semeei, exatamente aquilo é o que eu vou colher. E eu nunca colho na mesma proporção daquilo que eu semeio. Eu sempre colho mais. Né? Versículo 8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, e aí quem semeia para a sua própria carne, não está aplicando o princípio do temor de Deus. Colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, nós sabemos que semear na carne já anula, né? Já deixou de lado o temor do Senhor. Número 2, nós também falamos no domingo, porque a ausência do temor de Deus faz ouvir outras vozes e seguir exatamente os que não têm temor de Deus. Todas as vezes que você seguiu um conselho, ou que você embarcou numa canoa furada, foi porque você ouviu estas outras vozes de alguém que lhe chamou, que lhe atraiu, que lhe falou mais forte, que lhe falou mais alto, que o que lhe falou foi mais atrativo. E aí, você acabou seguindo alguém, se você se deu mal, que não tinha o temor do Senhor. Logo, a ausência desse temor fez você ouvir alguém que também não tem o temor de Deus, né? Diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 14, 10, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Sem dúvida. Nenhum deles, nenhum tipo de voz, contudo, sem sentido. Então, todas as vozes que você ouve, elas têm um sentido, elas têm um objetivo, elas têm uma direção. Todas as pessoas, quando falam, elas têm uma intenção. Ainda que não seja declarada, ainda que não seja clara,
aquela fala, ela já foi pensada, ela tem um objetivo para sair pelos lábios. Então, todas as vozes, todos os tipos de vozes do mundo têm um sentido. Nós precisamos ficar atentos, porque todas as vozes do mundo não são a voz de Deus. Aquele dito popular de que a voz do mundo é a voz de Deus, não caia nessa. A voz do mundo é a voz do diabo. A voz de Deus é a voz de Deus. E ela tem que ser para você e para mim inconfundível. Amém? Jeremias 7:23, olha como o Senhor falava sobre esta voz dele. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Olha Deus reclamando lá no velho pacto. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Como é que ele ordena? Quando a gente ouve a voz, senão você não sabe qual é o caminho. Para que vos vá bem. Então, Deus diz: ouve a minha voz, que vai bem, a sua vida vai bem, vai dar tudo certo. Lutas todos temos, mas se você me ouvir, você vai andar pelo caminho certo e você vai ter vitória em cada situação da sua vida. Então o Senhor já reclamava: dai ouvidos à minha voz. Êxodo 23, 20 e 21. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Olha que Deus maravilhoso. Ele manda anjos para levar no lugar onde ele preparou. Ele fala: olha, é tão garantido que você vai chegar lá, que eu estou mandando um anjo para te guardar. Agora ele diz assim: guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então isso aqui é super profundo. Deus fala através dos seus anjos. Deus se manifesta através de anjos. Anjos que tomam corpo, ou anjos que não tomam corpo, que tomam corpo às vezes para um propósito de Deus se cumprir em nossa vida. Então nós nunca podemos se rebelar contra os anjos do Senhor, contra o anjo da igreja do Senhor, ou qualquer autoridade estabelecida por Deus. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, 1 a 7. Todo homem, quem é homem e mulher aqui? Todo homem é todo ser humano. Então isso aqui diz respeito a você e a mim. Olha esta palavra. Aqui a gente já pegou um monte de crente de calça curta. Aqui a gente já pega um montão que está errado, que está fora do conselho de Deus, né? Da ordem de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não é necessariamente a pessoa em si, mas aquela função de autoridade, aquilo procede de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Todas as autoridades, amados, todas as autoridades, todas, foram instituídas por Deus. Então já começa aqui você entender o princípio do temor de Deus no seu coração em relação às autoridades. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Vocês se recordam que em alguns cultos eu falei do espírito anárquico que está no mundo? Que é do mundo, que é próprio do diabo. Então, quando esse espírito anárquico adentra a obra de Deus, as famílias cristãs, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma resistência às autoridades. Todas, né? E aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, está lutando contra Deus. O espírito de anarquia começa por não se submeter a nada, a ninguém, principalmente autoridades. Isso é diretamente um confronto com Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então hoje eu queria tratar disso um pouquinho, porque é um pouco da nossa história, de cada um de nós. Ou quem aqui nunca falou de autoridade? Quem aqui nunca se rebelou contra a autoridade? Na escola, em casa, na igreja, no trabalho. E agora? Pegamos todos, né?
E o que Deus diz? Se você resiste à ordenação de Deus, se você se opõe à autoridade, você traz sobre si condenação. Trazer condenação é trazer juízo, trazer um julgamento. Isso não é fácil, isso é pesado. Isso é uma sentença cruel. Amados, quem está falando isso é o apóstolo da graça de Deus. Não estou lendo um texto de Levítico. Nós estamos falando aqui de coisas importantes para nós da graça do Senhor. Olha que lindo isso aqui. Porque os magistrados não são para temor, para medo. Quando se faz o bem. E sim quando se faz o mal. Lógico, se você faz o mal, então as autoridades, elas têm poder de Deus, de alguma forma, nos punir. A mim e a você. Então nós não precisamos ter medo das autoridades, dos magistrados, a não ser quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Uau! E ninguém quer pregar sobre isso. A autoridade é ministro de Deus. Qualquer uma. Ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos. É necessário. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então não é que nós nos submeteremos às autoridades por medo de processo, de prisão, né? De açoite, de cadeia, sei lá, de qualquer outra coisa, de vergonha, mas por uma questão de consciência, porque Deus nos ensina a fazer assim. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus. Ai. Mas o governo é ministro de Deus? É. Deus não está dando nomes, está dizendo que os tributos devem ser pagos. São ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Tem serviços que estão lá porque Deus estabeleceu. E aí, as pessoas que estão fazendo este serviço cobram tributos. Ah, mas é exorbitante. Mas a Bíblia aqui não fala para você pagar só se eles forem coerentes, se eles não forem exorbitantes. Diz, pagai a todos o que lhes é devido. O que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Por quê? Porque as diversas autoridades vão sempre estar recebendo alguma coisa. Elas precisam receber o que lhes é devido. Tem autoridades que no posto em que estão colocadas vão receber tributo. Tem autoridades que no posto em que estão colocadas vão receber impostos. Tem autoridade que no posto em que estão colocadas vão receber respeito. Tem autoridades que no posto em que estão colocadas vão receber honra. Mas a toda autoridade nós temos que pagar o que é devido. Quem está entendendo, diga amém. Uau, quanta coisa boa que nós estamos aprendendo aqui. Então, a Bíblia Sagrada afirma que o governo, ele é ordenado por Deus. Por isso, os cristãos, os crentes em Jesus, eles devem obedecer às leis e devem pagar todos os impostos. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus instituiu os governantes como instrumentos de prevenção ao caos do mundo. Se não existissem os governantes, haveria um caos na terra. Se não existisse na nossa cidade semáforos, se não existissem na nossa cidade CET, nós odiamos aqueles marronzinhos, eles estão atrás do poste o tempo todo, com um bloquinho, camuflados, esperando para nos multar. É ou não é? Nós temos... Mas se eles não existissem, se não existisse nada disso, olha, a Bíblia é muito simples e muito clara para nós entendermos. É o apóstolo Paulo que está dizendo que os governantes foram instituídos como instrumentos de Deus de prevenção ao caos do mundo. Primeiro, então, acima de tudo, o povo de Deus é chamado para obedecer a Deus como juiz, legislador e rei. Diga, Deus é juiz, legislador
e rei. Então, se nós temos que pagar tributo, se nós temos que o tributo do rei Jesus, você sabe qual é? A honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio. O imposto do rei Jesus é imposto, é 10% daquilo que nós ganhamos, que chega às nossas mãos. O respeito do rei Jesus, a honra do rei Jesus, tem que pagar, porque é devido. Então, em primeiro lugar, está o Senhor Jesus Cristo. Ele é juiz, ele é rei, ele é o legislador. Quem estabeleceu isso? Ele fez as regras. Ele é o legislador, inclusive da nova aliança. Amém? Em segundo lugar, as pessoas são chamadas a governar a si próprias. Então você tem que se respeitar, você tem que se amar, você tem que se submeter a você. Não quando você está na carne, logicamente. Você tem que se valorizar. Bispo, eu tenho que pagar imposto para mim também? E tributo? Também. Ou você não sai e compra uma roupa nova para você, um calçado. Você tem que se cuidar. Você tem que se respeitar. Então, em segundo lugar, governe a sua própria vida. Terceiro lugar, a família. A família é o primeiro estágio do governo dentro da sociedade cristã. A sociedade começa pela família. Então, dentro da família, existem autoridades. E o temor do Senhor nos está ensinando a respeitar estas autoridades. Os maridos devem ser os líderes espirituais de suas esposas, porque eu estou falando dos maridos e dos seus filhos. Os pais devem governar os seus filhos. Governo. Ele é autoridade dentro de casa. Então, ao pai, se não é pago tributo e imposto, tem que ser pago respeito e honra. Aliás, é o primeiro mandamento com promessa, não é? Muito bem. As escolas governam crianças, as escolas governam adolescentes, jovens. É ou não é verdade? Como é que anda o respeito nas escolas? Submissão dos alunos aos professores dentro da sala de aula. Não existe. O espírito anárquico entrou. Você que é crente, ensine seu filho desde a mais tenra idade a respeitar mais velhos. É mais velho, mas é ímpio, mas é mais velho, tem que ser respeitado. Quem veio em primeiro lugar já merece respeito, diz a Bíblia Sagrada. Tem que ter respeito com as pessoas mais velhas. Amém? Tem que respeitar professor. Ah, mas o professor é um crápula. Mas ele é o professor. Não está feliz? Tire seu filho dessa escola e põe em outra. Mas enquanto está lá, tem que respeitar. E professores de faculdade? Bispo, hoje eles são tão grosseiros, mas são professores. Estão lá. Você está fazendo aquele curso, ele é o professor daquela cadeira, ele é o dono daquela matéria. Faça o que ele diz. Obedeça. Né? Empregadores governam empregados. E os empregados devem pagar o que é devido aos empregadores, que é respeito e honra. Bispo, mas é que aquele meu chefe, sabe, aquele meu chefe é um casca. Distribua o seu currículo em outro lugar, amado. Vai procurar outro chefe. Agora, enquanto está lá, está comendo da mão daquele chefe, daquele trabalho, daquele local que Deus abriu, fecha essa boca. Porque isso é falta de temor a Deus. Aquela gente toda que está acima de você naquela empresa, naquele comércio, naquela indústria, está dentro de um mecanismo que Deus tem o controle para fazer o salário chegar até você. Você tem o direito de não querer isso. Você tem o direito de procurar pessoas melhores, coisas melhores. Sim, é seu direito. Mas enquanto está ali, respeito e honra. Amém? E eu já vou chegar na igreja já. Então, a sociedade, ela nos mostra inúmeros exemplos de governo cultural, incluindo amizades, associações. Quer ver como? Você tem amigos na sua sala de aula, por exemplo, ou no seu local de trabalho. Existem pessoas abaixo de você que talvez respondam para você e você seja autoridade sobre a vida delas, e outras acima de você que você deve respeito. Ora, às vezes você tem uma amizade que é fora daquelas paredes do seu local de trabalho. E porque está fora daquele local, você vai faltar ao respeito? Não. Continua se respeitando. Não é verdade?
continua-se honrando as pessoas. Então, a sociedade, ela também tem mecanismos de respeito, ainda que não conheçam a palavra de Deus, porque senão geraria um caos. Quem é sócio de um clube esportivo? Que vai, sei lá, esses clubes de... como chama isso? Clube... Faz tempo que a gente não vai mais em clube, eu nem lembro mais. Esse clube que você é associado, você tem carteirinha, que você faz exame médico para usar piscina, não tem isso? Tem o Clube Pinheiros, tem o Paineiras, não é? Não é assim? Então, você chega lá e é uma anarquia ou não? É aquela pessoa lá, às vezes é aquele responsável por o departamento médico, às vezes é o rapaz lá daquele negócio que guarda roupa, que tem uns armarinhos lá, do vestiário. Ué, respeito. Aquela pessoa está colocada ali, você deve respeito a ela. Ali, você é um usuário daquele espaço ali. Ela é a coordenadora, o coordenador daquele negócio ali. Não, mas ela é muito ignorante. Mas ali, ela é o coordenador, você se submete a ela, respeite e honra. Eu falei que o culto hoje era meio diferente. Que as pessoas estão acostumadas a dizer assim, eu não vou me submeter, essa pessoa não sabe nem falar. Sei lá, é uma pessoa tão analfabeta. Ué, mas ela está ali na coordenação de alguma coisa, você vai se submeter sim, você vai ficar quieto, você vai respeitar e honrar as pessoas. Então, isto aqui, amados, mostra quanta falta de temor e de conhecimento bíblico existe na vida do povo de Deus. Porque as pessoas estão aí se matando aí fora, se ofendendo. Eu imagino, se isso eu vejo dentro às vezes da igreja, o que não acontece fora dela. Ou não? Lógico. Você vê irmãos, às vezes, respondendo mal, grosseiros, fechando a cara, evitando o outro, não se submetendo a alguém que está organizando um departamento. Se está fazendo certo ou errado, é outro problema. Esse é problema dela com Deus. Agora, nós, enquanto servos, nós temos respeito. Nós temos que dar honra. Quem está entendendo? Amém. Então, o governo civil, ele existe para impor a boa conduta entre os cidadãos. Então, Deus honra o respeito, o governo civil. Às vezes a pessoa vem e fala assim, não, eu tenho uma contenda, eu tive um problema de trabalho, eu posso procurar a justiça dos homens. Ora, a justiça dos homens, ela existe para evitar o caos na sociedade. Se você, com oração, se você, com a palavra, não conseguiu resolver uma pendência, vai ficar mais difícil quando você for para a justiça dos homens. Porque se em Deus você não conseguiu, agora você vai se colocar na mão de homens. Advogados que vão usar leis humanas. Juízes que vão julgar segundo critérios humanos. Amém, doutor Hilton? Então, evite o máximo. Mas é errado? Não é errado. Se você precisar usar uma lei, se você precisar usar a justiça... Ora, quantos problemas de família, de divórcios, de pensão alimentícia de filhos e etc. Se não fosse as leis civis, como é que estariam todas essas pessoas? Como é que estaria essa gente toda? Jogada por aí, cada um fazendo o que quer? Então veja que o governo civil, ele também foi colocado por Deus. Ele impõe uma conduta boa entre os cidadãos. Deus, o Rei dos Reis, ele comissionou o governo em suas múltiplas formas para promover a ordem e o respeito entre as pessoas. Nem sempre nós temos conseguido isso em nossa sociedade. Então, a nossa obrigação como cidadãos é obedecer e orar por todos os nossos líderes. Ore pelos seus professores, chefes, gerentes, né? Ore pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente, pela presidente. Ore, nós precisamos orar. Ore pelos seus líderes espirituais, ore pelos seus pais. Nem sempre os pais sabem tudo, amados. Nem sempre os pais acertam nas decisões. Então, já que nós temos que nos submeter a eles, pelo menos enquanto estamos debaixo, né? Da proteção deles, não constituímos nossas famílias ainda, nós temos que orar por eles, porque tem pai tolo, tem mãe tola, que está com as próprias mãos destruindo um casamento, destruindo uma casa, destruindo o futuro da sua família. Então ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, não é porque ela é sua mãe e seu pai que eles estão certos, mas eles são autoridade e precisam da oração, tá bem? Tito 3, 1 e 2 diz assim, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Tem que estar pronto. Se uma autoridade disser, faça isso, faça. Faça isso. Ah, mas o governo
inventa lá umas taxas, eu tenho que pagar. Sim, foi instituída, foi votado, está estabelecido, tem que pagar. Se você não paga, o que acontece? Você que vai preso, você que tem coisa penhorada, tua casa, não vai pagar o IPTU para ver o que acontece. Quantas pessoas estão aí lutando, quase perderam muitos perderam seus imóveis, porque não pagaram o IPTU durante um tempo. Vai dobrando. Então assim, não pode, tem que obedecer, tem que cumprir. Não difamem a ninguém. A ninguém. Nem sejam altercadores de briga, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Sobre difamar a autoridade ou fazer rebelião, veja o que diz 2 de Pedro 2, 9 e 10. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Tem gente que menospreza o governo de qualquer um, dentro ou fora da igreja. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Não temem. Estão vendo? Mas temem o quê? A autoridade? Eles não temem a Deus. Porque se temesse a Deus, não falaria contra uma autoridade. Você sabe o que aconteceu certa vez? Quando o arcanjo Miguel estava lutando com Satanás. Alguém sabe dessa história? O arcanjo Miguel estava lutando com Satanás, disputando o corpo de Moisés. Moisés morreu, ele foi lá para o monte, porque Deus não lhe permitiu entrar na terra prometida, e a Bíblia não fala, né, o que aconteceu, ninguém achou o corpo de Moisés, ele não foi enterrado, e aí a Bíblia diz que Satanás e o arcanjo Miguel estavam disputando o corpo de Moisés. Ora, se não fosse tão importante esse corpo, Satanás não estava tão interessado nele, né? Então, dizem os estudiosos, os teólogos, segundo os livros escatológicos da Bíblia Sagrada, Apocalipse, Daniel e outros, que Moisés é uma daquelas duas testemunhas que voltarão para pregar aos judeus, tá bem? Mas enfim, isso é um outro estudo. Porém, diz que Satanás estava ali lutando, contendendo com o arcanjo, né? A respeito do corpo de Moisés, e Satanás não ousou dizer juízo infamatório. Miguel, o arcanjo, não ousou dar uma palavra a Satanás. Falar alguma coisa a respeito dele. Disse, o Senhor te repreenda. E ele era autoridade. Mas ali estava alguém que ele havia conhecido lá no céu e que tinha autoridade. Já teve um dia, não tinha mais. Mas estava ali diante dele. Ora, se o próprio arcanjo não ousou, né, difamar o próprio Satanás, ele calou e disse, Deus se incumba de você. Quem somos nós, amados, para ficar, né, falando dos outros? Olha o que a Bíblia diz, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Que isso esteja longe da sua vida, em nome de Jesus. Judas, no versículo 8, também diz, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Você quer ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo certa vez? E o que ele fez? Tem gente que não teme difamar a autoridade superior. Isto é grave, viu? Isto é grave. Rejeitam governo. Tem gente que diz, eu não me submeto, eu não me sujeito. Eu não. E isto, cristãos, e muitas vezes dentro da igreja, onde Cristo mesmo os plantou. E o apóstolo Paulo, certa vez, cometeu um deslize. Você acredita que o apóstolo Paulo cometeu um deslize em relação à autoridade? Vou lhe mostrar. Que às vezes nós podemos também, né, cometer alguma coisa assim, entender e aprender com o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, 23, 1 a 5, diz assim. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Paulo estava certinho, fazendo sua defesa. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então, veja a cena. Paulo está começando ali a fazer a sua defesa no sinédrio. E ele não sabia quem era. Um homem pegou e falou assim, olha, vocês que estão perto de Paulo, batam na boca desse cara.
Versículo 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Parede branqueada é uma expressão que está lá em, não sei se Isaías, agora eu não me recordo, ou Jeremias, que é gente que tem uma aparência, mas por dentro é o sepulcro caiado. Por fora está bonito, pintado, mas por dentro é cheio de lixo, né? Então olha como ele chama esta pessoa: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Versículo 4. Os que estavam a seu lado, olha os que estavam do lado de Paulo, o que disseram? Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Gente, esse Ananias era um crápula. Mas ele era sumo sacerdote. E o que falaram para Paulo? Paulo, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus. Versículo 5. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito, aí ele lembra da própria palavra: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Não falarás mal. Tem gente aqui que já nem vai dormir à noite. Vai dormir em paz, porque nós vamos orar, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nós estamos aqui aprendendo, não é? A mudar padrões de comportamento. Você sabe quanto mal é falado de autoridades em almoços de domingo? Quanto mal é falado de autoridades do povo de Deus em algumas festas, alguns encontros? Bispa, mas onde que Paulo leu isso aqui, que ele diz, está escrito? Ele leu em Êxodo 22, 28, está lá. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. O príncipe do teu povo é a autoridade que Deus constituiu. Então, amados, se levantar calúnia, falar mal ou rebelar-se contra uma autoridade secular, se isso já é grave diante de Deus, imagine se isso for com alguém que o próprio Deus ungiu, capacitou, enviou, colocou onde está. Eu vou ilustrar o ponto 1 e o 2. Vamos lá. Ponto 1 do que nós estudamos. Coloca para mim. Porque a ausência do temor de Deus faz plantar na carne, e depois a colheita é trágica. E o ponto 2, porque a ausência do temor de Deus faz ouvir outras vozes e seguir os que não têm temor de Deus. Vou ilustrar esses dois tópicos com uma única passagem bíblica que mostra a falta total de temor a Deus em relação às autoridades levantadas por ele. Está lá no livro de Números 16, 1 a 3, nós começamos domingo, vou dar mais uma avançada e vamos parar para orar. Diz assim: Corá, em algumas versões Coré, eu prefiro Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Filho, para quê? Para você saber que era de uma tribo escolhida. Os levitas eram especiais para Deus, para o serviço de Deus, para ministrar na casa de Deus. Eram todos eles capacitados por Deus. Esse Corá, ele era dessa tribo. Ele era filho de Izar, ele era filho de Coate, filho de Levi. Então ele era neto, tá? Bisneto. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então esse bisneto aí de Levi, ele pegou 2 netos de Ruben, que era uma outra tribo dos judeus, das 12 tribos, filhos de Jacó, tá bem? Então são 4 pessoas aqui, que um chama o outro. Esse Coré começou, então ele está começando a plantar na carne, ele começou a falar. Esses outros 3, o Datã, o Abirão e o On, eles se juntam a Coré e ouvem outra voz, que não é a voz de Deus, tá bem? Vamos para frente. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. 4 agora chamam 250. Que vozes essa gente estava ouvindo? Quem era esse Coré? Quem era Datã, Abirão e On? Um foi chamando o outro e eles se reuniram com 250. Ora, primeiro, que Datã, Abirão e On deram ouvidos à voz de Coré. Depois, 250 crentes deram ouvidos à voz de 4 pessoas.
E eles foram aonde, hein, amados? Olha só. Levantaram-se perante Moisés. Levantaram-se para se opor. Com 250 homens dos filhos de Israel. Príncipes da congregação. Eles eram chefes de famílias. Pessoas importantes da congregação. Eleitos por ela. Quer dizer que era gente que a própria congregação, a própria igreja tinha escolhido. Para trabalhar, para ministrar por eles, né? Varões de renome. Era gente de peso. Não de peso na balança, mas era gente que tinha influência, que tinha peso. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: ai que lindo, 250 mais 4, 254 pessoas diante de Moisés e Arão, dizendo para eles dois: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, e deles é de nós também, não é? Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Eles foram tirar satisfações com Moisés e Arão, pastor Marcos. Por que eles eram o que eles eram? Por que eles estavam no lugar que eles estavam? Por que eles davam a direção para aquele povo? Se aquele povo também era crente, se aquele povo também era escolhido, se aquele povo também era santo, se aquele povo também era de Deus, por que aqueles dois, afinal de contas, é que dirigiam a congregação? Então notem, a rebeldia, ela assume várias formas diferentes. E ela tem os mais variados resultados e consequências. A raiz da rebeldia é a desobediência deliberada. Ninguém é rebelde sem querer. Não existe. Não existe rebelde sem querer. Todo rebelde, ele é desobediente deliberadamente. Creia nisso, amado, porque isso aqui é bíblico. Números 16, 8 a 11. Disse mais Moisés a Corá. Agora é a resposta de Moisés. Ele já vinha falando algumas coisas a ele, e ele disse: ouvi agora, filhos de Levi. Que dor, né, de Moisés? Era uma tribo que ministrava, escolhida por Deus, separada por Deus. Aí Moisés diz: ouvi agora, filhos de Levi. Ouvi o quê? Acaso é para vós outros coisas de somenos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si? Olha o que ele está dizendo. Ele diz assim: por acaso vocês acham que isso é uma coisa pequena? Que isso tem menos valor? Vocês foram separados da congregação. Vocês foram colocados em destaque para vos fazer chegar a si. Quer dizer, Deus ia falar com eles diretamente. Eles iam servir a Deus diretamente, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar. Vocês estão entendendo o que Moisés estava falando? Vocês acham que o que vocês fazem, a escolha que vocês tiveram para ministrar em nome de Deus na congregação, que isso é uma coisa pequena? Que isso é uma coisa de nada? Que isso é uma coisa menor? Versículo 10. E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Entenderam o que eles queriam? Eles queriam isto. Eles queriam o lugar de Moisés. Eles queriam o lugar de Arão. Eles não enxergavam a importância que eles tinham para Deus, no lugar onde Deus os havia colocado e capacitado e separado. E Moisés está dizendo: fora tudo que Deus fez com vocês, separou, fez vocês chegarem até aqui, porque eles estavam ali. Eles tinham atravessado todo o deserto, eles tinham chegado aonde tinham que chegar, estavam junto com Moisés e Arão. Ele disse: isso não basta, não basta. Ainda também procurais os sacerdócios, quer dizer, vocês querem estar no nosso lugar, é no lugar de Arão, é o que vocês querem. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. Olha o que Moisés diz. Não estavam, amados, quando se rebela contra a autoridade, não se está contra a autoridade, se está contra o Senhor. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Gente, Arão era irmão de Moisés, era meio a boca de Moisés, que Moisés era meio gago, tinha uns problemas de fala. Ele se pronunciava para a congregação, ele era um porta-voz, ele era o quê? Sacerdote. E o que aconteceu? Gente, mas o que vocês estão fazendo com Arão? Por que vocês querem o lugar dele?
rebeldia pode ir diretamente contra Deus, pode ir contra os pais, contra a lei ou contra a igreja. Mas toda rebeldia é contra Deus. Rebeldia contra os pais, rebeldia contra superiores, rebeldia contra o governo, rebeldia contra a igreja é rebeldia contra Deus. Porque viola os padrões de autoridade que Deus estabeleceu. Você está entendendo? Então, Coré e os seus companheiros, eles não se rebelaram apenas contra Moisés e Arão, mas contra o Senhor. Diz o versículo 12, por favor. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Bispo, parece que eu estou vendo você aqui. Às vezes o bispo Rai manda chamar alguns irmãos rebeldes, que estão ameaçando, que estão saindo da igreja. Ele diz, liga, manda um e-mail, liga e fala com a pessoa, vem conversar. Sabe o que ele ouve? Não vou. Não vou. Não quero. Eu prefiro ficar daqui fazendo fofoca, contenda. Não vou. Então assim, isto aqui não é nada velho não, isto aqui é muito atual e muito novo. E o que a gente vê hoje não é nada moderno não, é muito velho. Sempre aconteceu. Pessoas que nunca estão satisfeitas com os lugares onde Deus as coloca, mas que quer sempre o local de alguém outro. E que está sempre criticando o outro, ou se rebelando contra os outros. E quando você chama para conversar, para amar, para abraçar, até para pedir desculpa ou perdão, diz, não vou, não vou, não subiremos, não vamos neste gabinete. Tem irmão até que confirma o gabinete e na última hora manda e-mail dizendo assim, não vou, não comparecerei. Sabe por quê? Porque além da rebeldia não tem cara para olhar nos olhos de Moisés e de Arão. Você precisa aprender isso, amado. Porque com certeza você tem pessoas aqui abaixo de você, ou familiar, ou no seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que não querem se submeter a você. Elas querem o teu lugar. Elas querem estar onde você está. E a primeira oportunidade que elas tiverem para puxar o seu tapete, elas vão fazer isso. Inclusive, pessoas com Bíblia na mão. Escute o que eu estou lhe dizendo, que você vai concordar comigo. Infelizmente, pessoas que não têm temor no coração. Você pode chegar nos lugares mais altos. Você pode chegar a posições que você nunca imaginou. Mas que seja Deus a lhe dar e a lhe colocar lá. Não você a ser um rebelde, um insubmisso, um desobediente, que tem olho gordo, grande, que você vai ver que não acontece nada, não pega, porque Moisés e Arão continuaram onde eles estavam, e o fim dessa gente aqui foi triste. Vou encerrar lendo o desfecho da história. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Corá estava cheio da força, estava cheio do auê. Ele achava que ele era o bambambam, e ele disse, gente, vem todo mundo aqui, que Deus vai falar, porque nós também somos santos, nós também. E aí olha o que aconteceu. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E Deus falou. Deus se manifestou. Mas de que forma? Continue. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Deus falou, não foi com os 254 e mais o resto da congregação. Deus continuava falando com quem? Moisés e Arão. E o que ele disse? Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Moisés e Arão ainda estão intercedendo pelos outros. Versículo 23, respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação. Você não vai ver uma vez o Senhor falando com Coré, nem Abirão, nem Datã, nem On e nem o resto da congregação. O Senhor continuava falando com Moisés. Fala a toda esta congregação dizendo, levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Sai de perto deles. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após
ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Olha só, sai de perto desses caras. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Versículo 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Moisés disse: vocês estão aí com as famílias, filhos, crianças e tudo mais? Se Deus fizer alguma coisa inaudita, sabe o que é uma coisa inaudita? Coisa que Deus ainda não tinha dito, que eles nunca tinham visto. Então, nós vamos ver quem é que está desprezando ao Senhor. Versículo seguinte. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Versículo 33. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: imagina eles gritando, sendo tragados pela terra. Não suceda que a terra nos trague a nós também. Amados, nós precisamos guardar com cuidado o nosso coração e a nossa mente em todas as decisões que nós tomamos. E, sabe, em cada alvo que nós estejamos tentando alcançar, nós temos que perguntar a nós mesmos se estamos honrando a Deus, ou se nós estamos buscando apenas nos exaltar e nos agradar. Não ouça, amado, outras vozes. Todas elas têm um sentido, todas elas têm um objetivo. Ouça a voz de Deus. Eu quero terminar, pula para mim, por favor, Provérbios. Eu quero terminar com Êxodo, porque nós vamos ser lembrados por todos e retribuídos por Deus, conforme não Coré, Abirão, Datã, On, e aqueles 250 que estavam juntos com ele e foram tragados com eles. Mas conforme as parteiras do Egito, que é uma coisa que ninguém lê, ninguém percebe, mas é assim que eu quero que você e eu sejamos lembrados nesta terra. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Toda vez que a autoridade for contra a palavra, nós sempre ficaremos com a palavra. Amém? Antes, deixaram viver os meninos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha o versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele, Deus, lhes constituiu família. Repare algo muito interessante e importante nesta passagem para nós encerrarmos. Numa cultura em que dar nome a uma pessoa e presenteá-lo era muito importante, as parteiras, elas são citadas nominalmente. Tem o nome das duas parteiras, mas não tem o nome do rei do Egito. Interessante, né? Essas mulheres desempenharam com fidelidade um papel vital no plano de Deus. Foram essas parteiras que omitiram Moisés, que depois, pelo desígnio maravilhoso de Deus, é aquele libertador do povo hebreu. Para quem depois Coré, Datã, Abirão e On se rebelam. As parteiras temiam a Deus. E elas foram recompensadas por Deus com famílias, porque temeram. Eu quero orar, porque a bênção de Deus para os tementes começam
começa na família. Que você veja na sua casa o reflexo do teu temor ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Você também tem que ser conhecido pelo seu nome, como um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Não por aquele grupo conhecido pelo nome de Coré, Abirão, Datã e On, que foram rebeldes. Os nomes dos tementes e os nomes dos rebeldes sempre são muito nítidos e conhecidos. E mais do que ficar conhecidos dos homens, somos conhecidos por Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai bendito e amado, nós encerramos este culto, Jesus, no teu sossego, na tua paz, no teu refrigério, sabendo, Pai, que nós estamos aqui fazendo a tua vontade, que nós estamos aqui aprendendo o teu temor, Jesus, para aplicar em todas as dimensões das nossas vidas, Pai. Para os que estão acima de nós, exercendo autoridade, e para os que estão abaixo, porque também temos direitos de pedir obediência, respeito, honra. Jesus, ainda que os homens não nos honrem, o Senhor sempre nos honra, Pai. Sempre nos exalta, sempre nos abençoa com bênçãos que começam pela nossa família, Jesus. Por isso, nesta hora, Pai, que haja arrependimento de qualquer tipo de desobediência, que haja arrependimento, que todos, Senhor, se arrependam e peçam perdão a Ti de qualquer difamação, rebelião, injúria, mas que acima de tudo, Jesus, haja agora uma manifestação tão grande das Tuas bênçãos na vida dos tementes, Pai. Que as nossas famílias vejam esta bênção manifestada em cada casa, Senhor. Ó Deus, constitui família aqueles que não têm família. Restitui casamentos, restaura, Jesus, laços entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, Jesus. Entre noras, sogras, sogros, genros, Senhor, cunhados. Pai, nós oramos, Senhor, pela restituição do respeito, da honra, dentro da Tua casa, Senhor, dentro da Tua igreja, Jesus. Que saibamos o nosso devido lugar, Jesus. Que saibamos nos respeitar a todos, nos honrar como filhos amados de um Deus soberano, Pai. Ó Jesus, que a Tua bênção se manifeste na vida de cada um que aqui está neste santuário, Jesus. Que aquele desejo mais profundo dos corações, ó Deus, seja satisfeito, Pai. Aquelas parteiras queriam família, e Tu, Senhor, por tê-las visto ali, Senhor, tementes a Deus, Tu concedeste famílias a elas, Pai. Concede agora aquilo que cada coração aqui deseja, porque Tu estás encontrando pessoas tementes a Ti, Jesus, obedientes, submissas. Que toda rebelião, toda rebeldia, bata em retirada, dando lugar, Jesus, ao respeito, à paz, ó Deus, ao amor, à transparência. Ó Deus, que a dureza seja trocada, Senhor, por palavras brandas, abraços, beijos, Pai. Olhos nos olhos, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. Bispo Raio vai dar a bênção final. Os irmãos que quiserem sair, podem sair. Espaço gourmet está funcionando. E se você quiser levar esse CD, pegue agora lá na livraria. Domingo a gente vai ver outro aspecto. Já entendemos sobre autoridades. Deus quer ensinar outras coisas ao seu povo. Amém. Estenda a tua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes. Aleluia. E permanentes na vida de todos nós. Glória a Deus. E aqueles que recebem essa palavra em seu Espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Até sábado no culto do Fundamento Caris. Glória Se você precisar sair, vá em paz, vá feliz. Amém. Se puder e quiser, cante conosco. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
palavra ministrada nesse altar. Declare que Ele é a fonte. Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder para reinar. Diga com fé. Eu não vou perder a minha esperança, sobre toda a terra eu vou dominar. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Tome posse, meu amado, da bênção. Aleluia. De tudo que Deus me deu, é meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Ele é fonte de abundância. Ele nos deu autoridade para você reinar, meu amado. Receba. Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder para reinar. Para reinar. Eu não vou perder a minha esperança, sobre toda a terra eu vou dominar. Você é cabeça, meu amado. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Você é próspero. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar, Nunca mais. e nunca mais Eu recebo, eu creio. emprestado. Aleluia. Tome posse. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Semelhança de Deus. De Deus. Eu tomo posse Do que Deus me deu. Aleluia. Deus. Os tementes tomem posse. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, internautas. Até domingo. Olha o irmão aí que está do seu lado. Diga, tome posse. Você é temente.
Você tem direitos.